Bom dia, graça e paz. Hoje é dia 26 de maio de 2023. Hoje é sexta-feira e estamos juntos para a leitura do nosso devocional. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia que nós podemos estar aqui para ouvir a tua palavra, para ter a direção do Senhor para as nossas vidas. Espírito Santo, nós te pedimos, fale conosco. Nós amamos ouvir a tua voz, os teus direcionamentos e os teus ensinamentos. Que nós estejamos com os nossos ouvidos atentos para tudo aquilo que o Senhor vai nos ministrar. Em nome de Jesus, amém. O tema do nosso devocional hoje é um tempo para lembrar. A leitura bíblica é Marcos 8:18. Tendo olhos, vocês não veem, e tendo ouvidos, vocês não ouvem. Percebem e entendem o sentido do que está sendo dito? E vocês não se lembram? Muitas vezes eu disse que nós nos esquecemos do que deveríamos lembrar, e nos lembramos do que deveríamos esquecer. Jesus repreendeu os discípulos em uma das suas jornadas, porque eles haviam se esquecido de um milagre que ele tinha feito. Eles iniciaram uma viagem e de repente lembraram que não haviam levado pão em quantidade. Eles só tinham um pão e não seria o suficiente. Dentro de pouco tempo, Jesus começou a ensinar os discípulos a tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e Herodes. É claro que Jesus estava sendo cauteloso, estava falando de ser cauteloso contra o engano. Mas os discípulos raciocinaram entre si, supondo que ele estivesse falando a respeito do fato de que eles se esqueceram de levar pão, como se isso preocupasse Jesus. Então ele começou a repreendê-los, perguntando se eles haviam esquecido quando ele alimentou 5.000 pessoas com 5 pães. Será que eles se esqueceram de outro milagre incrível quando Jesus alimentou 4.000 pessoas com 7 pães? Se eles estivessem se lembrado, não teriam se preocupado em passar fome, por não terem levado pão em boa quantidade com eles. Se nós lembrássemos dos milagres que Deus fez em nosso passado, não cairíamos tão facilmente na preocupação e no medo quando enfrentamos nossos desafios. Quando Davi foi enfrentar Golias e ninguém o encorajou, ele se lembrou do leão e do urso que já havia matado com a ajuda de Deus. Por se lembrar do passado, ele não teve medo na situação atual. Você está enfrentando alguma coisa agora que está crescendo à sua frente como um gigante em sua vida? É uma doença ou uma falta na área financeira? São problemas de relacionamento? É alguma coisa que você nunca fez, por isso não sabe por onde começar? A verdade é que não importa o que é, porque nada é impossível para Deus. Reserve algum tempo agora e lembre-se de algumas das coisas com as quais Ele o ajudou e o fez atravessar no passado. Pense nessas coisas e fale sobre elas, e você verá a coragem encher o seu coração. Confie nele, dedique um tempo para se lembrar de um momento específico em que Deus supriu a sua necessidade. Celebre esse momento, isso aumentará a sua capacidade de confiar nele. Então hoje estamos sendo ministrados sobre um tempo para lembrar. Aqui Jesus está nos chamando a atenção, através da sua palavra, como ele fez com os discípulos que estavam preocupados porque não havia pão e eles achavam que Jesus estava falando para eles que eles haviam esquecido de levar o pão. E não era isso que Jesus estava falando. Jesus começou a chamar a atenção a eles e começou a repreender, perguntando se eles haviam se esquecido quando ele alimentou 5.000 pessoas com 5 pães, e se eles tinham esquecido também do milagre que ele alimentou 4.000 pessoas com 7 pães, porque se eles tivessem lembrado daquele milagre, eles não estariam preocupados com a falta de pão, eles não estariam preocupados com aquele novo desafio que eles estavam vivendo. E isso é para nós hoje. Talvez nós estejamos passando por uma situação em que às vezes a gente acaba pensando, será que Jesus está olhando para isso? Será que o Senhor está ouvindo as nossas orações? Será que o Senhor tem se preocupado com a minha vida? E se nós nos lembrarmos daquilo que Jesus já fez por nós, outrora, em outro momento, nós vamos entender que Jesus está assim, prestando atenção, só que o tempo dele não é o nosso tempo. Então hoje é um desafio para que nós venhamos dedicar um tempo
para lembrar de um momento específico em que Deus supriu a sua necessidade. Com certeza todos nós aqui tivemos a nossa necessidade suprida em algum momento pelo Senhor. Então eu quero nesse momento te encorajar a lembrar qual foi o dia que o Senhor supriu a tua necessidade. Qual foi o dia que Ele talvez trouxe um dinheiro inesperado, alguém veio e te deu algo, Ele fez literalmente brotar algo nas suas mãos que você não esperava. Ele trouxe uma cura de uma doença e talvez uma situação hoje está se repetindo na sua vida e às vezes é tão fácil a gente se esquecer do milagre, né? Que Jesus já fez lá atrás. Mas hoje nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O que nos dá esperança é a certeza de que sabemos que o Senhor Ele está no controle, porque como nós falamos outro dia aqui, Jesus Ele é o mesmo. A palavra diz em Hebreus 13:8 que Ele não muda, que Ele não tem sombra e nem variação de mudança, o Senhor. Então Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Você está enfrentando alguma coisa que está crescendo à sua frente, um gigante, assim como Davi, que tinha aquele gigante que estava na frente dele, e ele não se intimidou com o gigante, por quê? Porque ele sabia que ele tinha enfrentado desafios parecidos com os quais que ele conseguiu vencer, porque Deus deu a ele condições de vencer aquele urso que ele havia matado e o leão que ele havia matado. Então o gigante não era maior do que um urso e que um leão e que ele poderia enfrentar. E a ousadia fez com que ele cresce e determinasse que aquele gigante seria vencido por ele, porque ele sabia no Deus que ele cria. Então, você hoje tem algum gigante que está enfrentando, não sabe por onde começar? Reserve um tempo agora e lembre das coisas as quais o Senhor te ajudou e te fez atravessar as dificuldades no passado. Pense nessas coisas e fale sobre elas. Agora, traga a tua memória e você vai ver como você vai se encher de coragem, se encher de ousadia para passar por essa situação. Porque o Senhor, Ele vai passar com você, independente se seja quando você atravessar água, quando você atravessar fogo, quando você atravessar dificuldade, o Senhor está com você. Ele pode não te livrar do desafio como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não livrou eles da fornalha, mas Ele caminhava na fornalha junto com eles. Pode ter certeza que hoje o Senhor, Ele está caminhando nesse desafio junto com você, independente de qual desafio seja. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença conosco em todas as dificuldades. O Senhor está conosco não só nas alegrias, mas nos momentos difíceis nós temos a certeza de que o Senhor também está. Nos ajuda, Senhor, a olhar por esse tempo que nós estamos passando, mas lembrar daquilo que o Senhor fez lá atrás e continua fazendo agora. Aquieta o nosso coração, para que passemos pelas adversidades, Senhor, crendo e sabendo que o Senhor está conosco e o Senhor nos fará passar por todas as situações, Senhor, crendo no milagre. Senhor, que o Senhor traga cura àquele que precisa de cura, que o Senhor dê sabedoria àquele que precisa, Senhor, passar por situações, às vezes de trabalho, às vezes financeiro, eu não sei, mas o Senhor conhece, e eu sei que o Senhor é poderoso para nos fazer passar por toda essa dificuldade com alegria, porque nós não olhamos para a situação que nós estamos passando, mas olhamos para o alto, que é onde vem o nosso socorro. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, Senhor, mas pelo que cremos, e nós cremos na Tua palavra, que é capaz de mudar toda a nossa situação num piscar de olhos. Entregamos a Ti e assim cremos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia, fiquem na paz.